No cenário atual, vemos um conflito brutal entre Israel e grupos como Hamas e Hezbollah, mas se engana quem pensa que esse cenário de tensão foi construído nos últimos anos. Em 1973, outra batalha assolou a região, se iniciando justamente no importante feriado do Yom Kippur, uma guerra que, inclusive, já era uma consequência de outro conflito passado. A história mais marcante dessa guerra aconteceu justamente em seu primeiro dia, quando 2 aviões de combate israelenses foram incumbidos da missão de enfrentar incríveis 28 aeronaves egípcias. O resultado dessa batalha? Bom, falaremos sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então se prepare, porque você vai mergulhar de cabeça até o passado e entender como tudo isso aconteceu. A Guerra de 6 Dias. Antes de falarmos sobre o confronto dos aviões israelenses e egípcios, precisamos entender como as tensões entre esses países começaram e por quais razões eles iniciaram um dos conflitos mais marcantes e sangrentos da década de 70. A briga se iniciou bem antes da Guerra do Yom Kippur, que aconteceria em 1973. Aqui devemos voltar para a Guerra dos 6 Dias, ocorrida entre 5 e 10 de junho de 1967. Este foi um confronto de grande impacto que envolveu Israel e várias nações árabes, incluindo Egito, Síria, Jordânia e Iraque, com o apoio de Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Esse conflito foi marcado pela rápida e decisiva ação militar de Israel, que lançou um ataque preventivo, pegando seus oponentes de surpresa. Embora os países árabes tivessem uma vantagem numérica significativa em termos de tropas e equipamentos, Israel demonstrou superioridade estratégica e militar, conquistando uma vitória esmagadora. O estopim da guerra foi o bloqueio egípcio ao Estreito de Tira, imposto em 23 de maio de 1967. Israel, que já havia declarado que consideraria tal ato um casus belli, reagiu rapidamente. Na madrugada do primeiro dia do conflito, a Força Aérea Israelense lançou um ataque devastador contra as bases aéreas árabes, destruindo grande parte da aviação inimiga. Isso deu a Israel a supremacia aérea, o que foi crucial para o desenrolar do combate. Ao final do 6º dia, os exércitos egípcio, sírio e jordaniano estavam completamente derrotados, e as forças israelenses haviam avançado em todas as frentes. Em apenas 6 dias, Israel conseguiu triplicar seu território. Do Egito, foram capturadas a faixa de Gaza e a península do Sinai. Da Síria, Israel anexou as estratégicas colinas de Golã, e da Jordânia, conquistou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A captura da cidade velha de Jerusalém teve grande importância simbólica, consolidando o controle israelense sobre o que muitos consideram o coração histórico e religioso do conflito árabe-israelense. O sucesso militar de Israel na Guerra dos 6 Dias transformou o país em uma potência militar de destaque no Oriente Médio, aumentando seu prestígio internacional. No entanto, as consequências geopolíticas do conflito ainda reverberam na região, com as áreas conquistadas se tornando pontos de tensões e disputas contínuas. As ocupações da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, em particular, continuam sendo questões centrais nas negociações de paz entre israelenses e palestinos. A guerra também alterou drasticamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio, consolidando Israel como uma força militarmente dominante, mas também aprofundando as divisões e hostilidades com seus vizinhos árabes, como veremos a seguir. Como a Guerra do Yom Kippur começou? Como já é de conhecimento geral, no início da década de 70 o mundo passava pelo auge da Guerra Fria e o globo estava dividido entre os blocos liderados pela União Soviética e pelos Estados Unidos. O Oriente Médio, com sua importância geopolítica e vastas reservas de petróleo, tornou-se um campo estratégico no embate entre essas duas superpotências. Após a vitória esmagadora de Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967, o país ocupou territórios como as colinas de Golã, a península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, o que deixou muitos estados árabes buscando recuperar o prestígio e as terras perdidas. Egito e Síria estavam à frente desse esforço, determinados a vingar a derrota de 1967. O presidente egípcio, Anwar Sadat, assumiu a liderança desse movimento, elaborando um plano ambicioso para reverter o status quo. Sadat sabia que uma guerra direta contra Israel seria arriscada, mas acreditava que, com um ataque surpresa cuidadosamente planejado, poderia recuperar os territórios perdidos e restabelecer o orgulho árabe. Secretamente, ele começou a preparar suas forças, ao mesmo tempo em que fingia querer negociar a paz com Israel.
Esse movimento de falsa diplomacia serviu para desviar a atenção do verdadeiro plano militar. Ao longo de 1973, Sadat reuniu apoio financeiro de nações árabes ricas em petróleo e obteve armamentos da União Soviética. Ele também expulsou os conselheiros militares soviéticos do Egito, criando a ilusão de distanciamento de Moscou, uma tática destinada a confundir Israel e seus aliados ocidentais. Ao mesmo tempo, a Síria, sob o comando de Hafez al-Assad, estava igualmente comprometida com a ideia de revanche e juntou forças ao Egito. Juntos, os dois países começaram a preparar suas tropas para um ataque coordenado. As forças egípcias e sírias adotaram estratégias para enganar o reconhecimento israelense, criando linhas de defesa fictícias enquanto escondiam suas verdadeiras forças. O plano era lançar o ataque durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, quando as atividades em Israel estariam praticamente paralisadas devido ao jejum e às observâncias religiosas. A data foi cuidadosamente escolhida, 6 de outubro de 1973. Essa estratégia visava pegar Israel de surpresa, acreditando que, naquele momento, o país estaria menos preparado para responder. Embora houvesse indícios de atividades militares árabes incomuns, Israel foi surpreendido pela campanha de desinformação que mascarava as reais intenções do Egito e da Síria. O excesso de confiança israelense, alimentado pela vitória rápida e decisiva de 1967, contribuiu para subestimar a ameaça iminente. Pouco antes do ataque, Ashraf Marwan, um oficial egípcio que atuava como agente duplo para Israel, tentou alertar a inteligência israelense. No entanto, o aviso chegou tarde e de forma ambígua, não sendo suficiente para uma mobilização efetiva. Como se já não bastasse todo esse cenário propício para uma guerra trágica no Oriente Médio, um incidente trágico ocorreria no mesmo ano de 1973 e deixaria a situação ainda mais grave e tensa entre essas nações. Falaremos mais sobre isso a seguir. Voo 114, mais um incentivo para a guerra. No dia 21 de fevereiro de 1973, um Boeing 727 da Libyan Arab Airlines, durante um voo de rotina entre Trípoli e o Cairo, entrou por engano no espaço aéreo da Península do Sinai, uma região controlada por Israel após a Guerra dos 6 Dias de 1967. A combinação de uma falha nos instrumentos de navegação e uma tempestade de areia intensa desviou o avião de sua rota planejada. A Força Aérea Israelense, alertada pela violação do espaço aéreo, despachou 2 caças F-4 Phantom para interceptar o avião desconhecido. Embora os pilotos israelenses tenham tentado se comunicar com a aeronave sinalizado para que ela pousasse, essas tentativas foram ignoradas ou mal compreendidas pela tripulação do voo 114. Com a aeronave se aproximando de uma área sensível militarmente e acreditando que poderia representar uma ameaça, Israel tomou a difícil decisão de abatê-la, resultando na morte de 108 das 113 pessoas a bordo. Esse episódio gerou uma condenação internacional significativa, particularmente no mundo árabe, onde o incidente foi visto como um ato desproporcional de agressão israelense. Países árabes, que já acumulavam ressentimentos devido às perdas territoriais da Guerra dos 6 Dias, usaram o abatimento do voo 114 para reforçar a narrativa de que Israel era uma nação hostil e desrespeitosa das normas internacionais. Mesmo além do mundo árabe, a comunidade global criticou a ação israelense, o que deteriorou ainda mais a imagem de Israel no cenário internacional. Para o presidente egípcio Anwar Sadat, o incidente foi um trunfo estratégico. Ele o usou para intensificar sua retórica contra Israel, argumentando que esse ato de agressão não apenas violava as leis internacionais, mas também justificava a necessidade de uma resposta militar coordenada. Sadat, que já vinha articulando uma ofensiva contra Israel para recuperar os territórios perdidos, aproveitou o abatimento do avião líbio para unir as nações árabes em torno de sua causa. O episódio também fortaleceu o apoio da União Soviética e de outros aliados árabes ao Egito, contribuindo para o aumento das tensões militares na região. Com a crescente indignação popular e o clamor por vingança, Sadat conseguiu canalizar a raiva da população egípcia e consolidar o apoio interno para um ataque contra Israel. O abate do voo 114 se tornou, assim, mais um catalisador para a mobilização que resultaria no ataque surpresa contra Israel durante o Yom Kippur, apenas alguns meses depois. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até agora e está gostando de nosso conteúdo. Comente a palavra "Quero mais histórias".
É rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Começam os ataques. Antecipando um ataque iminente e ciente das tensões crescentes no Oriente Médio, o Alto Comando da Força Aérea de Israel, IAF, tomou medidas preventivas para reforçar suas defesas. Sob a liderança de Yaakov Nevo, a base aérea de Ofir, localizada na península do Sinai, foi transformada em um ponto estratégico, com caças em prontidão máxima para responder a qualquer ameaça. O objetivo era proteger não apenas as forças israelenses no ar, mas também a frota naval no Mar Vermelho e as baterias de mísseis Hawk que defendiam os estreitos vitais dessa região. No dia 6 de outubro de 1973, durante o feriado religioso do Yom Kippur, a tranquilidade foi bruscamente interrompida quando o Egito e a Síria lançaram um ataque coordenado contra Israel, dando início à Guerra do Yom Kippur. Na base de Ofir, o clima de alerta máximo já havia sido estabelecido, pois as tensões no Oriente Médio estavam em ebulição há meses. Apenas 2 caças F-4 e Phantoms da 107ª Esquadrilha, juntamente com suas tripulações, estavam estacionados na base. Apesar da preparação, os pilotos eram relativamente inexperientes em combate real, o que aumentava a tensão. A calmaria da manhã foi rompida por um alerta vermelho, seguido por sirenes às 13h50, sinalizando que os céus israelenses estavam prestes a ser invadidos. No centro de controle, houve hesitação em interpretar os sinais de radar, uma falha que poderia ter custado caro. Percebendo a gravidade da situação, o piloto Amir Nashumi tomou a decisão crítica de agir sem esperar por ordens formais. Ele lançou seu caça ao ar, ciente de que qualquer atraso poderia ser fatal. Decidi decolar, relembrou Nashumi em um tom sério, e, segundos depois, a pista foi bombardeada. Se tivéssemos esperado mais, não teríamos conseguido. O ataque aéreo inimigo foi maciço. 7 formações de aviões de combate egípcios MiG-17S e MiG-21S se dirigiam para a base, uma força esmagadora diante dos 2 caças israelenses que haviam decolado. Ainda assim, os pilotos da IAF sabiam que eram a última linha de defesa contra essa ameaça. Sem saber quantos aviões enfrentariam ou o tipo de armamento que os atacantes carregavam, eles avançaram corajosamente em direção ao perigo. A bravura dos pilotos israelenses naquele dia foi notável. Sem a experiência de combates anteriores, mas com a urgência da defesa de seu território, eles se envolveram em uma batalha desigual, tentando neutralizar os caças egípcios e proteger tanto a base de Ofir quanto os estreitos do Mar Vermelho, uma área estratégica vital. As táticas egípcias envolviam ataques rápidos e massivos, mas a resposta israelense, apesar das limitações, foi precisa e determinada. A Batalha Histórica. Os MiG-S egípcios iniciaram seu feroz ataque à base aérea israelense de Ofir, com bombas caindo como uma tempestade devastadora. Diante do perigo iminente, o piloto Amir Nashumi agiu com rapidez e frieza, emitindo uma ordem decisiva para seu colega, Shaki, livrar-se dos tanques de combustível destacáveis para ganhar agilidade e dividir a missão de defesa. Enquanto Shaki se dirigia para o oeste, Nashumi avançou para o leste, ambos prontos para enfrentar a ameaça de frente. Nashumi, em um movimento ágil e preciso, disparou um míssil Sidewinder que encontrou seu alvo com precisão mortal, destruindo um MiG egípcio em uma explosão brilhante que iluminou o céu da noite. Porém, a batalha estava longe de acabar. 2 MiG-S se aproximaram rapidamente da base, ameaçando não apenas a pista, mas também as valiosas baterias de mísseis Hawk que protegiam a área. O dilema tático se apresentava. A bateria Hawk hesitou em abrir fogo, temendo atingir as aeronaves aliadas que estavam envolvidas no combate aéreo. Os MiG-S egípcios aproveitaram essa momentânea vulnerabilidade, mergulhando em direção à base com a intenção de destruir as baterias indefesas. Em resposta, Nashumi acelerou seu caça, mergulhando através da poeira e da fumaça, perseguindo o MiG líder. Ele voou tão baixo que quase tocou o solo enquanto disparava a metralhadora M61 Gatling de sua aeronave, mas o MiG inimigo conseguiu desviar, abortando temporariamente sua missão de bombardeio. De repente, a aeronave de Nashumi sofreu um solavanco violento, um stall de compressor no motor esquerdo, possivelmente causado por uma explosão de canhão inimiga. Mesmo com o motor avariado, Nashumi manteve a calma e lutou para recuperar o controle de seu caça, agora operando temporariamente com apenas um motor.
Aproveitando a distração causada pelo dano, ele conseguiu se posicionar atrás do segundo MiG, disparando um míssil fatal que derrubou o avião egípcio. O MiG sobrevivente fugiu, temendo pela sua vida, deixando uma trilha de fumaça no horizonte. Enquanto Nashumi se preparava para enfrentar a próxima onda de combate, avistou 2 MiG-S-17 atacando uma unidade de comunicações vital nas proximidades da baía. A presença inesperada de Nashumi assustou os pilotos inimigos, e um deles, em pânico, lançou seus mísseis ar-superfície em uma tentativa desesperada de escapar. No entanto, Nashumi não perdeu tempo, derrubando o MiG em uma explosão a 600 metros de distância. Enquanto isso, Shaki, que já havia acumulado 3 vitórias aéreas naquele dia, encontrou-se sob o ataque de MiG-S-21 egípcios. Um dos adversários tentou uma manobra arriscada, mergulhando em direção ao mar em alta velocidade, quase colidindo com a superfície da água antes de conseguir escapar por pouco. Com o combustível de sua aeronave se esgotando rapidamente, Shaki tomou a difícil decisão de pousar na pista remanescente da base, danificada pelos ataques inimigos, mas ainda funcional. Já Nashumi, com suas reservas de combustível praticamente esgotadas, avistou mais 2 MiG-S tentando escapar. Com um último esforço, ele abateu um dos caças com o pouco combustível que restava em seus tanques. O segundo MiG fugiu em direção às montanhas, e Nashumi, em uma situação crítica de combustível, foi forçado a interromper a perseguição. A batalha aérea havia sido intensa, marcada por manobras ousadas e decisões tomadas em frações de segundo. Em menos de 6 minutos, os 2 pilotos israelenses abateram 7 MiG-S egípcios, um feito extraordinário que fez com que os aviões inimigos restantes recuassem apressadamente para o espaço aéreo egípcio, evitando mais confrontos. Quando a poeira finalmente baixou e a batalha chegou ao fim, Nashumi e Shaki pousaram em uma pista secundária, menos danificada pelos ataques, mas ainda marcada pela intensidade do conflito. Eles sabiam que poderiam ser convocados para outra missão a qualquer momento, mas a esperada nova ofensiva egípcia não se concretizou. As ações heroicas desses pilotos naquele dia, enfrentando forças superiores com coragem e habilidade, resultaram na destruição de uma esquadrilha inimiga e na proteção da base de Ofir, um ponto estratégico vital para a defesa israelense durante a Guerra do Yom Kippur. Pelo seu papel crucial na batalha, ambos os pilotos foram condecorados com a Medalha de Serviço Distinto, um reconhecimento à bravura e ao compromisso que demonstraram sob fogo inimigo. Versão egípcia e guerra de narrativas. Apesar de enfrentar a dor da derrota, as autoridades egípcias rejeitaram a versão dos fatos apresentada por Israel após o confronto aéreo ocorrido durante a Guerra do Yom Kippur, mantendo essa posição até os dias atuais. Sob a ótica egípcia, a base aérea de Ras Nasrani, conhecida pelos israelenses como Ofir, foi efetivamente alvo de um ataque aéreo em 6 de outubro de 1973, durante a abertura da guerra. Nesta operação, a Força Aérea Egípcia, EAF, mobilizou cerca de 220 aeronaves, sendo os jatos MiG-21 responsáveis por escoltar os MiG-17, que realizaram os bombardeios na base israelense. Os MiG-21 pertenciam ao esquadrão número 25 da 102ª Ala Aérea da EAF, encarregados de proteger as aeronaves de ataque e garantir que a missão fosse bem-sucedida. Contudo, esses jatos de escolta não participaram de ataques ao solo e, segundo relatos dos próprios pilotos egípcios, não encontraram resistência aérea significativa. Isso contrasta diretamente com a narrativa israelense, que descreve um combate feroz e a derrubada de múltiplos MiG-S. Do lado egípcio, o relato oficial das perdas é substancialmente mais contido do que o informado por Israel. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Egípcias, Saad el-Shazli, e o comandante Abdel Ghani el-Gamazi sugeriram que apenas 5 aeronaves foram abatidas nos estágios iniciais da ofensiva. Outros relatos egípcios reconhecem a perda de 7 aviões para caças israelenses e algumas outras para o fogo da artilharia antiaérea, gerando uma discrepância nas versões sobre os eventos. Essa diferença de narrativas reflete a complexidade do combate aéreo durante a guerra. Para Israel, a história de um pequeno grupo de F-4 Phantom II, enfrentando uma força aérea consideravelmente maior e não apenas sobrevivendo, mas infligindo grandes danos, é um conto poderoso de heroísmo. No entanto, para o Egito, a versão apresentada sugere uma operação de sucesso com perdas menores, alinhada com o objetivo de neutralizar a base de Ras Nasrani, em vez de destacar derrotas no ar. De fato,
A Força Aérea Egípcia acreditava ter atingido alvos importantes, prejudicando a capacidade operacional israelense na Península do Sinai. Mesmo que o impacto dos ataques aéreos iniciais não tenha sido suficiente para desequilibrar a balança a favor do Egito, a ofensiva representou um momento simbólico de retomada de iniciativa por parte das forças árabes. Por outro lado, a versão israelense, que celebra o combate aéreo na base de Ofir como uma grande vitória, foi amplamente divulgada e reforçou a imagem das forças de defesa israelenses como altamente capacitadas para repelir ataques mesmo em situações adversas. A destruição de diversas aeronaves inimigas em um curto período foi vista como um triunfo da superioridade aérea israelense. Ambas as nações, em meio a uma guerra de narrativas, apresentaram suas versões dos acontecimentos para fortalecer suas respectivas posições políticas e militares. Ainda assim, a Guerra do Yom Kippur não estava acabada, e vários outros conflitos aconteceram nos dias seguintes. Últimos dias de guerra. No final da guerra, a balança do conflito começou a pender a favor de Israel. No norte, após a Batalha de Golan, Israel empurrou as forças sírias para trás, alcançando uma posição de vantagem no território sírio a apenas 40 quilômetros de Damasco. No sul, após a Operação Gazela, as tropas israelenses atravessaram o Canal de Suez e cercaram o terceiro exército egípcio, deixando-o em uma situação de grande vulnerabilidade. As forças israelenses chegaram a menos de 100 quilômetros do Cairo, criando uma enorme pressão sobre o governo egípcio. Com as forças árabes enfraquecidas e cercadas, a guerra passou a ser cada vez mais uma questão diplomática. Sob pressão internacional e o risco de uma escalada maior envolvendo as superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos, apoiando Israel, e a União Soviética, apoiando os árabes, um cessar-fogo foi negociado pelas Nações Unidas. O cessar-fogo de 25 de outubro de 1973 foi aceito por ambas as partes, com os israelenses consolidando suas posições territoriais em ambos os frontes. O cessar-fogo, mediado pela ONU, pôs fim aos combates, mas não solucionou imediatamente as tensões. O Egito, embora cercado no Sinai, considerou o fato de ter conseguido cruzar o Canal de Suez como uma vitória moral e militar, o que restaurou parte de sua honra após a derrota na Guerra dos 6 Dias de 1967. Para Israel, a guerra, apesar das vitórias estratégicas, revelou as vulnerabilidades de seu sistema de defesa e impôs pesadas baixas, tanto em termos de soldados quanto de equipamentos. O conflito também teve um impacto significativo na política global. A crise do petróleo de 1973, desencadeada pela OPEP em retaliação ao apoio ocidental a Israel, gerou uma onda de choque econômico em todo o mundo. Além disso, a guerra levou a um realinhamento nas relações diplomáticas no Oriente Médio. Apesar da ferocidade do conflito, a Guerra do Yom Kippur pavimentou o caminho para um processo de paz mais estável. Após o cessar-fogo, começaram as negociações entre o Egito e Israel, com a mediação dos Estados Unidos. Este processo culminou nos acordos de Camp David em 1978, nos quais o Egito, sob a liderança de Anwar Sadat, tornou-se o primeiro país árabe a reconhecer oficialmente Israel, em troca da devolução da Península do Sinai. A guerra também teve consequências para os outros países envolvidos. A Síria não conseguiu recuperar as colinas de Golan, que permanecem sob controle israelense até hoje, e o conflito com o Líbano e outros grupos não estatais, como o Hezbollah, continuou a ferver nas décadas seguintes. As vítimas. Durante a Guerra do Yom Kippur, Israel sofreu perdas significativas, com o número de mortos variando entre 2.521 e 2.800 soldados. Além disso, entre 7.258 e 1.800 combatentes israelenses ficaram feridos durante o conflito, e aproximadamente 293 soldados foram capturados pelas forças árabes. No campo de batalha terrestre, cerca de 400 tanques israelenses foram destruídos, enquanto outros 600 foram seriamente danificados. No entanto, um dos pontos fortes de Israel era sua capacidade de reparar rapidamente seus tanques avariados e devolvê-los à linha de frente, o que se mostrou crucial para manter a resistência e continuar as operações. A Força Aérea Israelense, IAF, também enfrentou perdas consideráveis, com a destruição de 102 aeronaves. Além disso, Israel perdeu 2 helicópteros, um Bell 205 e um CH-53. O ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, afirmou que quase metade dessas aeronaves foi abatida nos primeiros 3 dias de guerra,
quando as defesas aéreas árabes estavam em seu ponto mais forte. Comparativamente, as perdas da IAF por surtida de combate foram menores do que as registradas na Guerra dos 6 Dias de 1967, destacando uma melhora nas táticas e na eficácia das forças aéreas israelenses. Por outro lado, as baixas das forças árabes foram muito mais elevadas, embora os números exatos não tenham sido oficialmente divulgados pelo Egito ou pela Síria. As estimativas mais baixas indicam que cerca de 8.000 soldados árabes morreram, 5.000 egípcios e 3.000 sírios, enquanto outras fontes sugerem que o total de mortos pode ter chegado a 18.500, com a maioria das estimativas situando-se em torno de 16.000. O número de feridos árabes foi igualmente alto, com algumas fontes apontando até 35.000. O Iraque, que também participou do conflito, perdeu 278 soldados e teve 898 feridos, enquanto a Jordânia contabilizou 23 mortos e 77 feridos. Outros países árabes, como Marrocos, também contribuíram com tropas, e cerca de 170 marroquinos perderam a vida durante a guerra. Um grande número de prisioneiros de guerra foi capturado pelos israelenses, incluindo 8.372 egípcios, 392 sírios, 13 iraquianos e 6 marroquinos. No campo de blindados, as forças árabes perderam um número impressionante de tanques, totalizando entre 2.250 e 2.300 unidades destruídas ou capturadas. Desses, cerca de 400 tanques foram capturados em boas condições de funcionamento e incorporados ao exército israelense, demonstrando a eficiência israelense em reaproveitar o equipamento inimigo. Quanto às perdas aéreas árabes, as estimativas variam entre 341 e 514 aeronaves abatidas, sendo que 334 delas foram destruídas em combates aéreos pela IAF, com a perda de apenas 5 caças israelenses. Em algumas fontes, os números são ainda mais elevados, com relatos de até 450 aeronaves árabes abatidas. No mar, a Marinha Árabe também sofreu grandes perdas, com 19 navios de guerra, incluindo 10 barcos de mísseis, afundados pelas forças israelenses, sem que Israel perdesse nenhuma embarcação em combate naval. Durante toda a guerra do Yom Kippur, tanto a Síria quanto o Egito foram acusados de cometer crimes de guerra contra prisioneiros israelenses, violando as convenções de Genebra. As forças sírias, em particular, foram responsáveis por inúmeras atrocidades. Relatos indicam que prisioneiros israelenses foram torturados e, em muitos casos, executados sumariamente. Em um dos episódios mais brutais, tropas israelenses encontraram os corpos de 28 soldados, com os olhos vendados e mãos amarradas, mortos por forças sírias após serem capturados. O ministro da Defesa da Síria, Mustafa Tlais, em um discurso em dezembro de 1973, chegou a premiar um soldado que assassinou 28 prisioneiros israelenses com um machado e canibalizou uma de suas vítimas. As torturas incluíam choques elétricos nos genitais, espancamentos e até queimaduras com cigarros. Prisioneiros capturados em áreas como Monte Hermon e a vila de Ushi foram executados. Em Ushi, 11 funcionários administrativos israelenses foram encontrados mortos de maneira semelhante, com mãos amarradas e olhos vendados. Relatos de prisioneiros sírios capturados confirmaram que suas forças mataram soldados israelenses após a rendição. Há também a história de um soldado marroquino que lutava ao lado dos sírios, encontrado carregando partes de corpos de soldados israelenses como troféus. Os prisioneiros de guerra israelenses nas mãos da Síria relataram torturas severas, como remoção de unhas e queimaduras com cigarros. Um relatório médico israelense confirmou que a maioria dos prisioneiros foi submetida a tortura física e psicológica. Além disso, após o cessar-fogo, a Síria se recusou a divulgar a lista de prisioneiros ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tentando usar os capturados como moeda de troca nas negociações. Um dos casos mais notórios foi o do piloto israelense Avraham Lanir, que morreu sob tortura durante o interrogatório. No Egito, também foram relatados graves abusos. Estima-se que cerca de 200 soldados israelenses que se renderam foram executados. O historiador israelense Aryeh Itzhaki baseou essa estimativa em documentos militares. Soldados israelenses testemunharam que prisioneiros foram mortos após se renderem, e havia registros de corpos de soldados israelenses com os olhos vendados e mãos amarradas. Um soldado israelense relatou que, de seu grupo de 19 prisioneiros capturados no Canal de Suez, 11 foram mortos a tiros.
Em 2013, documentos desclassificados pelo governo israelense revelaram que pelo menos 86 prisioneiros de guerra israelenses foram mortos nas mãos de forças egípcias. Um dos relatos incluía a morte de um prisioneiro ferido que foi desconectado de um aparelho de oxigênio por um médico egípcio. Se você gostou de histórias como essa, comente a palavra "Quero mais histórias". É rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. E não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!